Bíblias, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3. Saúdo aqueles também que nos acompanham por meio da transmissão desse culto. E aí onde você está, você também possa abrir a sua Bíblia, Palavra do Senhor, livro de Apocalipse, capítulo de número 3. E à medida que os irmãos forem encontrando, se puder ficar de pé, para fazermos a leitura desse texto. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 6. 6 primeiros versículos. Amém. E diz assim, irmãos, a palavra do Senhor aos nossos corações. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Versículo 5, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, porque a tua bondade tem sido presente e real em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, e como um pai que ama o filho, o Senhor nos repreende por meio da tua palavra. A nossa oração, ó Deus, é que tu possas mais uma vez tratar ao nosso coração, falar conosco, de maneira que o teu nome seja glorificado e as nossas vidas sejam edificadas nessa noite. É o que nós te pedimos, por tudo mais te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, mas permaneçam com sua Bíblia aberta. Por gentileza. Meus irmãos, a era em que nós vivemos, em que nós estamos vivenciando, ela pode ser considerada como uma era ou uma geração onde a grande maioria de pessoas são hipócritas. Ou seja, aparentam ser uma coisa, quando na verdade, na realidade, não são. Aparentam perceber uma coisa, quando na realidade não são. As aparências, principalmente nas redes sociais, têm sido quase que um estilo de vida para muitas pessoas. Inclusive, muitas pessoas mudam o seu comportamento de viver para que os outros possam ver e atentar ao fato de que essas pessoas deixam transparecer uma coisa, quando na verdade são outra. Quantas pessoas que tiram uma foto só para postar nas redes sociais, para mostrar às outras pessoas, ou mesmo em algum aplicativo do tipo, para que possam ser registradas as curtidas, os comentários e os compartilhamentos. Vivemos em uma geração onde muitas pessoas querem aparecer, querem curtidas, querem aplausos. A bem da verdade é que o próprio aparelho celular já virou quase que parte de nós. Quantas pessoas que ao acordarem pela manhã,
antes, e preste atenção, antes de dizer ao mínimo bom dia para o cônjuge ou para os filhos, a primeira atitude que tem ao acordar pela manhã é ver as mensagens ou se atualizar das novidades nas redes sociais. Quantas pessoas que em um momento de comunhão, entre aspas, com a sua família, deixam de lado o olho no olho para vidrar os seus olhos em algum aparelho de smartphone. Já não há mais comunhão em muitos lares, porque na verdade o celular tem dividido muitas famílias, ao fato de que muitas pessoas estão à procura de aplausos, de visualizações nas redes sociais. E muitas das vezes, essas mesmas pessoas aparentam ser uma coisa nas redes sociais, mas na verdade, na vida real, é totalmente o contrário. Pois bem, o nosso engano dos nossos dias é justamente aparentar ser o que na verdade nós não somos. O tema dessa mensagem é a seguinte: Sardes, uma igreja que vivia de aparências. Sardes, uma igreja que vivia de aparências. A igreja evangélica cristã na cidade de Sardes poderia ser colocada nesse mesmo patamar que eu acabei de trazer à realidade dos nossos dias. A igreja de Sardes era uma imagem, mas na verdade era a sua realidade totalmente ao contrário. Os homens olhavam uma coisa, mas Cristo, ao analisar essa igreja, ele mesmo chega à conclusão de que a igreja de Sardes vivia de aparências. Para aqueles que nos visitam nessa noite, nós estamos em uma sequência, uma série de exposições nas 7 cartas direcionadas às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje chegamos à nossa 5ª exposição nessa série de 7. Antes de nós analisarmos o texto lido, como nós costumeiramente temos feito, permita-me trazer algumas informações do contexto da cidade de Sardes. Sardes era uma cidade situada em um local estratégico e bem protegido geograficamente. Por isso, diferente das outras cidades, e algumas delas nós já vimos aqui, diferente das demais cidades, a cidade de Sardes foi pouca invadida ou mesmo conquistada, por conta da sua geografia, a protegê-la. E o conquistador mais famoso da cidade de Sardes, dentre outros, foi o Alexandre, mais conhecido como Alexandre o Grande. Era uma das mais magníficas cidades nesse contexto. Os seus habitantes eram conhecidos como orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Os moradores ou os residentes da cidade de Sardes não temiam o mal. E isso trouxe a decadência moral para a cidade de Sardes. Perceba, os moradores de Sardes eram outrora verdadeiros guerreiros, homens de batalha, homens que faziam parte do exército, soldados de Roma, moradores na cidade de Sardes. Mas por conta da geografia, os próprios soldados começaram a sedução pela vida fácil. Ao que outrora eram soldados, guerreiros, lutadores, mas que abriu mão dos seus exercícios físicos, da sua vitalidade, do seu poder, e agora eram homens preguiçosos, arrogantes, que não venciam batalha nenhuma. Em Sardes se encontrava o centro ao culto à deusa Cibele, deusa da religião mística. Ou seja, na cidade de Sardes, no culto, no templo da deusa Cibele, eles tinham visões e aparições que ninguém mais possuía. Era uma religião de mistério, onde eles percebiam somente os seus olhos
anjos subindo e descendo. Tinham visões e revelações, só eles, ninguém mais. Porque eles afirmavam que as visões e revelações que eles possuíam não eram dadas pelo Deus que governa todas as coisas, mas eram dadas pela deusa Cibele, deusa da religião mística, bem como também da religião de mistério. Então, se você queria ter visões, bastava que você fosse um servo da deusa Cibele, que eles afirmavam que ela iria liberar para você visões e revelações. É nessa atmosfera generalizada de degeneração e de decadência que a própria igreja de Sardes também adentrou. Ela acompanhou a cultura da sua própria cidade, perdendo assim a sua vitalidade e o seu poder. E ela mais parecia um cadáver do que uma igreja viva. A igreja de Sardes era uma igreja degenerada em uma cidade degenerada. A igreja provavelmente, estruturalmente, diante dos olhos dos homens, era uma igreja grande, famosa e poderosa diante dos homens. Mas o que a igreja de Sardes necessitava não era de reconhecimento perante os olhos humanos. O que a igreja de Sardes necessitava era de um verdadeiro arrependimento e avivamento espiritual. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse contexto, ele diz o seguinte: ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, precisamos nós também tomar conhecimento da nossa própria necessidade de um reavivamento nos nossos dias. Por quê, irmãos? Porque assim como a igreja de Sardes, muitas igrejas nos nossos dias parecem ser uma igreja ativa e influente, parecem ser uma igreja viva, entretanto, na verdade, é uma igreja morta diante de Deus. Aos olhos dos homens, a igreja dos nossos dias pode ser uma igreja cheia de vigor, cheia de dinâmica, mas podemos ser e vislumbrar uma igreja hipócrita, que aparenta vigor e dinamismo, mas na verdade não tem vida com Deus. Por detrás da hipocrisia, nós percebemos que o diabo, o inimigo das nossas almas, influencia muitos cristãos e muitas igrejas. Por detrás da aparente piedosa vida e da atividade que possuía, o que escondia dentro da igreja de Sardes era impureza e pecados ocultos na vida dos membros da igreja de Sardes, e que não é diferente dos nossos dias, irmãos. Guardadas as proporções, muitas igrejas de nossa época parecem demais com a igreja de Sardes. Muitos crentes dos nossos dias parecem muito com a igreja de Sardes. Aparentemente são crentes ativos na obra de Deus, mas na verdade eles não estão na obra de Deus por prazer, por alegria, mas eles estão na obra de Deus por obrigação. E por obrigação nós não fazemos de maneira certa. Por obrigação nós não fazemos de maneira bíblica. Parece que é uma igreja viva, mas na verdade é uma igreja morta. Parece que é um crente ativo, dinâmico, mas na verdade ele está morto. Porque a obra do Senhor não lhe traz ou não lhe proporciona a verdadeira satisfação. Deixe-me dizer em primeiro lugar aqui a todos nós que estamos aqui e aqueles que estão nos acompanhando por meio da transmissão desse culto. Se você vem para a igreja por obrigação, não adianta, é melhor ficar em casa. Se você faz a obra de Deus por obrigação, não faça, como nós dizemos nos nossos dias, Deus não recebe. Não faça a obra de Deus como por obrigação, ou para prestar contas a homens. Faça a obra de Deus por amor ao dono da obra.
ao dono da seara. Olha as palavras de Jesus, olha comigo o versículo 1 do texto que nós lemos, de Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é que ele diz? Conheço. Conheço. Eu sei quem é você. Nem sempre, irmãos, as coisas são como aparentam. A realidade pode ser muito bem diferente daquilo que nós vemos e percebemos. Podemos nos gabar, pensando que nós estamos bem diante de Deus, que podemos e que fazemos as coisas acontecer, quando na realidade nada está bem. Entenda, irmãos, na igreja de Sardes não possuía nenhuma falsa doutrina, pelo menos não temos essa informação no texto. Nenhuma falsa doutrina na igreja de Sardes. Não ouvimos, por exemplo, a doutrina de Balaão, nem dos Nicolaitas, nem de Jezabel, como nós vimos em cartas anteriores. Possivelmente, grande maioria dos comentaristas vão dizer isso, possivelmente a igreja de Sardes era uma igreja atarefada, cheia de projetos, cheia de planos, cheia de atividades plenárias, estudos, programas, reuniões, relatórios. Estão lembrando de quinta-feira? A igreja de Sardes possuía atividade constante, se reunia constante. Na igreja de Sardes não faltavam recursos financeiros, muitos irmãos talentosos. Era uma igreja que se preocupava demais com a treliça e de menos com a videira. Muita atividade. Para quê? Muita atividade. Para aparentarmos ser uma igreja viva. Porque o pensamento deles, como muitos de nós, nos nossos dias, é de que quanto mais atividades nós tivermos na igreja, mais viva os homens vão olhar para nós e vão dizer: está aí uma igreja viva, está aí uma igreja que trabalha. A igreja de Sardes, como muitas de nossas igrejas, querem viver de aparências. E como os irmãos bem sabem, as aparências... A aparência engana. John Stott, comentando esse versículo primeiro, ele diz o seguinte: a igreja de Sardes era um verdadeiro cemitério espiritual. Por que cemitério espiritual? Eu não sei se você já teve a oportunidade de, no dia 2 de novembro, por exemplo, você ir a um cemitério. O que você encontra no dia 2 de novembro no cemitério? Além de muita gente viva, né? Gente até demais. O que você encontra lá? Túmulos lindos, bem pintados, bem organizados. É apenas aparência. A fama daquela igreja de Sardes era diante dos homens. Afirmavam provavelmente: podemos viver seguros, somos uma igreja pujante. Por quê? Porque nós temos muita atividade, porque nós temos muito trabalho na igreja. Somos uma igreja pujante porque não temos nenhum problema aparente, e todos em toda parte podem elogiar a nossa igreja. Você conhece gente assim? Pessoas que são cheias demais de si mesmo. Aparentemente não tem problema. Parece ser sempre invejadas. Gente assim tem tudo para ser um crente arrogante. Eles pensam que não precisam de nada. Você conhece gente assim? Começam a julgar os outros. Meu filho não é como o filho da irmã fulana de tal.
Meu filho é melhor do que o filho da irmã ciclana de tal. Eu sou melhor, está vendo os defeitos de fulana? Eu não tenho esse defeito. Percebe? Entende? Você conhece alguém assim? Que vive de aparências. Igreja? Para que igreja? Eu não preciso de igreja. Eu sou melhor do que muita gente dessa igreja. Preste atenção. Arrogância espiritual mata. Arrogância espiritual mata. É um sintoma de doença grave. E para esse tipo de gente, Cristo diz o seguinte: conheço as tuas obras, que tem nome de quem vive, mas tu estás morto. Eu conheço, eu sei quem você é. Eis a diferença entre aparência e realidade. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O próprio Deus diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o quê? E Deus? O homem vê uma igreja pujante. O homem vê uma igreja que tem atividade todo dia. O homem vê que a igreja cuida muito bem da treliça. E se você ainda não compreendeu o que quer dizer treliça e videira, próxima quinta-feira, 19h30. O homem pode ver a aparência da treliça. Nossa, que igreja fantástica. Que igreja linda. Olha a frente dessa igreja. Olha as luzes dessa igreja. Olha como o povo se veste bem nessa igreja. Eu vou ficar aqui. Não, eu quero ficar aqui. Uma igreja rica, robusta. Quando alguém perguntava, você é crente? Sou crente. E enche a boca, sou crente da igreja do pastor fulano de tal. Aquela igreja grande, robusta, é aquela mesmo. Que tem muita atividade, é aquela mesmo. Aí Jesus diz o seguinte: você tem nome de que vive, mas está morto. As aparências enganam. Pessoas vivem de aparências e evitam a Bíblia. Pessoas que vivem de aparência não têm fome da palavra de Deus. Pessoas que vivem de aparência enjoam facilmente as Escrituras. Profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, o profeta diz o seguinte: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com os seus lábios e me honra, mas o seu coração está distante de mim. Tribulações, perseguições e preocupações com as coisas desse mundo fazem com que muitos de nós venhamos a nos esquecer da palavra de Deus. Estamos mais preocupados em aparentar ser aquilo que nós não somos. Estamos mais preocupados com quantas curtidas eu vou ter, do que quanto tempo eu passo com a Bíblia em oração, em intimidade com Deus. Eles pensam que estão vivos, mas sem a palavra eles estão mortos. Falta-lhes o brilho no olhar, falta a luz, falta a palavra, falta Cristo. Você pode estar aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, de aparências. Eu vou para prestar contas à liderança da igreja, para afirmar que eu estive no culto. A exortação de Cristo para nós nessa noite: não viva de aparências. Seja autêntico. Versículo 2 e o versículo 3. Essa é a ordem de Cristo para a igreja de Sardes. Essa é a ordem de Cristo para a quarta igreja nessa noite. Versículo 2 e 3. Ser vigilante. O texto que nós lemos no início desse culto, não tinha nada programado. O texto que nós lemos na duração desse culto, não tinha nada programado. A exortação de Cristo, irmãos, para as nossas vidas,
A ordem de Cristo para as nossas vidas é que nós devemos ser crentes vigilantes. Cuidado com a sua vida. Não se engane, a sua esposa não vai prestar contas a Deus da sua vida. É você, meu irmão. O pastor não vai prestar contas a Deus da quarta igreja. É você, meu irmão. É você, minha irmã. A ordem de Cristo é essa. Provavelmente a igreja de Sardes ignorava, desprezava e até criticava os crentes autênticos da igreja de Sardes. Por que nós podemos afirmar isso? Porque a segunda ordem de Cristo é a seguinte, aí no versículo 2: ser vigilante é a primeira e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eu não sei quanto a você, mas ao ouvir essa palavra de Cristo, para mim, eu estremeço na hora. Imagine Jesus afirmar para você. Imagine Jesus afirmar para as sociedades internas da nossa igreja. Imagine Jesus afirmar para o conselho da nossa igreja. Imagine Jesus afirmar para a quarta igreja presbiteriana de Campina Grande: não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. A nossa geração gosta de oba-oba, de palavra edificante, de palavra que faz você arrepiar a pele e dizer ao final do culto: o culto hoje foi tremendo. O pastor pregou o quê? Eu não sei, o culto foi tremendo. Eu não tenho dúvidas, Cristo trouxe você e a mim aqui nessa noite para que nós venhamos a refletir sobre a nossa vida com Deus. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Um dos sintomas da saúde espiritual dos crentes é a comunhão do corpo de Cristo. Se nós não temos comunhão uns com os outros, a nossa saúde espiritual precisa de um médico urgente. Cristo Jesus, médico dos médicos. Se você não consegue olhar no olho do seu irmão, é noite de se arrepender. Era isso que estava acontecendo na igreja de Sardes. O diagnóstico de Cristo é o seguinte: tem poucos aí. A grande maioria já se perdeu. Mas aos poucos que ainda perseveram em não viver de aparências, mas viver a realidade com Deus e com os homens, sejam vigilantes e ajudem uns aos outros. Daqui, irmãos, nós podemos tirar para as nossas vidas uma segunda lição. Tenha cuidado de si mesmo. Outras palavras: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Antes de você julgar o outro, julgue a si mesmo. Como estou eu com Deus? A minha vida com Deus. Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, olha primeiro a trave que está no teu. Como está a minha vida? Como está a minha família? Como está o meu casamento? Ser vigilante. Segundo lugar, consolida o resto que estava para morrer, ou seja, ajude os outros. Você está firme, meu irmão? Ajude aqueles que estão fracos. Ao invés de você julgar, apontar, jogar pedra, estenda a mão. Isso é algo muito triste de falar, irmãos, mas eu preciso falar. Nos púlpitos de muitas igrejas nos nossos dias, há pastores que dizem o seguinte: você tem que engolir o crente. Afirmando que você deve perdoar. Perdão é você engolir, engula. Você precisa engolir o crente que ele faz mal. Onde é que está isso na Bíblia? Eu vejo o contrário. Quando Paulo diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros em amor. Aí tem pastor que diz o seguinte: está vendo? Suporte.
dilata o seu coração. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Porque se você for dilatar o seu coração, você vai fazer isso por obrigação e não por amor. Lembra do que eu disse no início? Por obrigação é parecer que você está suportando, é parecer que você está amando o outro. Mas não é isso que Paulo quer dizer. A palavra, o verbo grego, suportai-vos, ela vem de uma palavra que quer dizer auxiliem uns aos outros. Olha como é diferente de você suportar como quem estivesse engolindo a seco, da palavra ajude uns aos outros. É dessa palavra no grego, suportai-vos, que vem a nossa palavra no português, dei suporte uns aos outros. Suportar, irmãos, não é você engolir a seco. Suportar é você ajudar os mais fracos. Ao invés de você ser como os outros, julgar os mais fracos, você ajudá-lo. Porque para lançar pedra, há muitos. Mas para estender as mãos, são poucos. Seja você um desses poucos. Não faça como os membros, em grande parte, da igreja de Sardes, que estavam julgando aqueles irmãos. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. O próprio Jesus instrui aquela igreja. Lembrem dos estudos, versículo 3. Lembrem, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que Cristo traz a essa igreja, irmãos? Lembra-te, pois, do que tens recebido. O que nós recebemos? A graça. Lembre que vocês receberam de graça e não foi de aparência, foi de verdade. O nome de vocês, ele vai dizer isso mais na frente, o nome de vocês já está escrito no livro da vida. Lembre disso, das promessas de um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembre que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembre. Leia a palavra, ore a palavra, lembre que vocês já têm um galardão de vocês. Guarde-o. Ou seja, aquilo que você aprendeu pela sã doutrina, aplique em sua vida. Não seja um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da palavra. Último lugar, arrependa-se. Mude de vida. Mude de pensamento. Mude de atitude. A você que adentrou por essas portas e vive de aparência, arrependa-se. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Arrependa-se. Se entregue totalmente aos pés da cruz de Cristo. Lembra o que eu falei? Os mais fortes auxiliam os mais fracos. Porque você não sabe o dia de amanhã, meu irmão. Hoje você está forte e o seu irmão está fraco. Amanhã pode ser você. Pode ser eu. Você auxilia hoje os fracos. Amanhã, o que hoje está fraco, estará forte e vai auxiliar você na sua fraqueza. Isso é cristianismo. Bem-vindo à videira de Cristo. Cuidar uns dos outros. E falta nos nossos dias esse cuidado. Tem faltado em nossos cultos esse cuidado de uns para com os outros. Já não mais se procura saber o motivo da ausência de um irmão. Já não temos mais a intimidade e temos comunhão com os irmãos durante a semana. Agora imagine você num dia atribulado, agitado, uma correria desenfreada. E você chega na sua casa e você recebe um telefonema de um irmão. Meu irmão, eu estou orando por você. Não é bom? Sejamos sinceros. Não é confortante ao nosso coração sabermos que alguém lembrou de nós. Alguém está orando por nós, por nossa família, pela nossa situação, pelas nossas causas. Não é bom? E por que nós não fazemos isso uns com os outros?
consolida o restante que estava para morrer. Isso nada mais é do que discipulado. Se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Cristo estava desafiando a igreja de Sardes no seu maior orgulho, a sua segurança. Como eu falei no contexto dessa carta, os moradores de Sardes se orgulhavam, porque possuía geograficamente um amparato contra as invasões dos inimigos. E os crentes da igreja de Sardes também estavam se orgulhando, porque afirmava: nada vai nos acontecer. Jesus estava repreendendo aqueles irmãos, naquilo em que eles menos esperavam. Se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Quanta gente arrogante nos nossos dias, que vivem de aparências, caminhando para a morte, porque simplesmente recusa a seguir a prescrição de Deus. Deus, em Cristo Jesus, Ele encontrou a enfermidade dessa igreja. Era uma igreja que vivia de aparências. Agora Ele vai prescrever a receita. Primeiro, vigiem, consolidem o restante que estava para morrer, porque se vocês não me obedecerem, eu virei contra vocês como ladrão, e vocês não vão esperar. Vocês não vão saber o dia. O que Jesus nos exorta: nós não podemos e não devemos ser pessoas arrogantes, fariseus. Nós não podemos ser mortos vivos. Você já viu aqueles filmes de zumbi? Tem muito crente assim. Há muita igreja assim, que parecem estar vivas, mas na verdade estão mortas. Arrependa-se. Arrependa-se. John Stott mais uma vez afirma que nós podemos cantar hinos liderados por um grande coral, cantar hinos liderados por uma banda ou mesmo por uma orquestra. Nós podemos até recitar o credo apostólico. Nós podemos até afirmar e dizer publicamente a confissão de fé de Westminster. Podemos nos juntar-nos às nossas orações, enquanto que a nossa mente divaga para longe e o nosso coração continuará distante da presença de Deus. Resumindo o que ele disse, ou em outras palavras, para a nossa compreensão: você já foi a um culto fúnebre? Você já esteve em um funeral? Flores, caixão, e o que tem dentro? O defunto. Tudo muito bonito para alguém que não mais tem vida. Muitas igrejas são assim. E muitos crentes estão como que num culto fúnebre. O corpo está no culto, mas a mente e o coração está lá em casa, nos problemas, nas adversidades. Tem nome de que vive, mas está morto. Chegamos às promessas. Nós tivemos a advertência de Cristo Jesus. Nós tivemos a ordem do Senhor, aos poucos, eu vou repetir, aos poucos, porque sempre foi assim. São poucos os fiéis.
São poucos os verdadeiros. Tem muitos de aparência, mas os poucos é que são os verdadeiros. Jesus traz agora as promessas para os remanescentes. Versículo 4 e o versículo 5. Tens, contudo, em Sardes, muitas pessoas. É assim? Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão, olha a promessa, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Sempre foi assim, meus irmãos. O remanescente sempre é pouco. Como é confortante saber que mesmo diante de uma igreja morta, Deus ainda sustenta os remanescentes fiéis. Como é confortante. Aqueles que não se contaminaram as suas vestes. Aqueles que não foram contaminados com a aparência. Sempre foi assim. Olha o que Moisés, escrevendo Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Agora versículo 8, capítulo 6 de Gênesis. Porém, Noé achou graça diante de Deus. A maldade dos homens chegou até a presença de Deus, mas Deus tinha um remanescente fiel, Noé. Sempre foi assim. Embora a igreja de Sardes estivesse vivendo de aparência, haviam poucos crentes ali que eram verdadeiros. Como é bom saber que você tem crentes verdadeiros na quarta igreja. Que você pode afirmar: fulano, estou precisando de você, ore por mim. E ele vai dizer: eu já estou orando. Eu não vou orar não, eu já estou orando. São os verdadeiros que estão com você, meu irmão, quando você mais precisa. Que estão quando você está passando pelo vale árido da sombra da morte. Esses são os verdadeiros. Quando a sua cozinha está abastada, os seus celeiros estão fartos, quando a conta bancária está robusta, são muitos que aparecem, mas quando você precisa, são os verdadeiros que estarão lá. Valorize os verdadeiros. Isso é uma aplicação para as nossas vidas nessa noite. Valorize os crentes verdadeiros. São poucos, mas tem. O remanescente fiel. A esses, Jesus promete que andarão com eles e desfrutarão da sua comunhão. A estes receberão vestes brancas, que simboliza a pureza eterna, a pureza espiritual. Esses que têm a garantia da salvação e que o seu nome jamais será tirado do livro da vida. A esses poucos, Jesus está dizendo assim: eu tenho promessas para vocês. Continuem sendo vivos, continuem sendo autênticos, continuem sendo verdadeiros. Não vivam de aparências, porque os aparentes não estarão na congregação dos justos, apenas os autênticos, o remanescente fiel. Continuem. Não há nada, meus irmãos, não há nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há ninguém que possa nos arrebatar da mão do Supremo Pastor. Continue sendo verdadeiros. O vencedor, versículo 5, será assim, vestidos de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Deixe-me repetir: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aqueles que estão no hall de membros do céu, jamais sairá. Seu nome está no livro da vida, meu irmão. Tenha paz.
Não há nada e não há ninguém que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Responda a você nessa noite. O que Cristo viu em você para lhe amar tanto? O que Ele viu em mim? O que Ele viu em nós? De uma coisa temos certeza: Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para estarmos na glória. Se o seu nome está escrito no livro da vida, tenha paz. Continue sendo autêntico, porque um dia nós entraremos na glória, andaremos com Ele e vestiremos vestiduras brancas pelos séculos dos séculos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Permita-me concluir nessa noite com 3 aplicações, e nós passaremos para a celebração da ceia do Senhor. Primeira aplicação: que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Era isso que faltava na igreja de Sardes, um verdadeiro avivamento espiritual. E é isso que falta em muitas igrejas nos nossos dias. Precisamos, irmãos e irmãs, e a exaltação de Cristo para as nossas vidas é essa: nós precisamos, meus irmãos, ser uma igreja viva diante de Deus, e não buscarmos ser uma igreja viva diante dos homens. Mas como nós podemos ser uma igreja viva diante de Deus? Em primeiro lugar, ajudando uns aos outros. Em segundo lugar, sendo uma igreja que glorifique a Deus onde Ele nos levar. Em terceiro lugar, sendo uma igreja que se preocupe mais com a vida e menos com a aparência. É dessa maneira que nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É dessa maneira que nós seremos uma igreja viva diante do Senhor. Uma igreja que ajude uns aos outros, que glorifique a Deus onde Ele nos levar, e uma igreja que se preocupe mais com a vida do que com a aparência. Segundo lugar, segunda aplicação. Talvez você chegou aqui nessa noite, mas ainda não se despertou para essa realidade. Que realidade? Que você precisa de arrependimento. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. As coisas desse mundo podem ser atrativo, mas não vai levar você a lugar nenhum. Há algo maior e melhor do que esse mundo pode lhe oferecer. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Arrependa-se e venha. Não deixe passar mais essa oportunidade. Arrependa-se e venha para Cristo. Venha para a cruz ensanguentada, que está vazia. O túmulo está vazio. E nessa noite nós vamos realizar esse simbolismo, não somente da cruz, do túmulo, mas da sua volta. Ele voltará, meu irmão. Venha. Terceira e última aplicação. Continue se santificando. Continue se santificando. A primeira aplicação é para todos, de uma maneira geral. Ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Segunda aplicação é para você que por algum motivo ainda está vivendo de aparências, ainda está apegado às coisas desse mundo. Arrependa-se e venha. Mas a terceira aplicação eu queria falar especificamente com os remanescentes. Com aqueles que se preocupam com a sua vida com Deus. Continue se santificando, porque Deus tem os seus remanescentes na quarta igreja.
a você que é remanescente e fiel, que não contaminou as suas vestes, que não deu ouvidos a outros por aí afora. É a você que eu falo nesse instante. Continue se santificando, porque nós temos a promessa de Cristo. Nós usaremos vestes brancas e andaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. O nosso nome será lido diante de todos nos céus, e nós receberemos um galardão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Permaneça fiel. Há um remanescente aqui nessa noite. Permaneça fiel. Se preocupando com a sua vida, se preocupando com a sua intimidade com Deus, muito mais do que com a sua aparência diante dos homens. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, aos remanescentes, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É para você, remanescente. Firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor sustente os seus remanescentes nesse lugar. Pouco me importa se a nossa igreja está lotada de pessoas. A minha preocupação é com os remanescentes, que são poucos, mas que tem. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Agradecer a Deus porque Deus sustenta os remanescentes na quarta igreja, apesar dos pesares, não é? Apesar dos abalos, apesar das dificuldades que a quarta igreja enfrentou, tem enfrentado, apesar dos disse-me-diz, mas Deus tem sustentado os remanescentes nesse lugar. Isso é motivo de gratidão às nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe e continue a sustentar o remanescente nesse lugar. Amém? Meus irmãos, convido-os a abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Convidar já os irmãos do louvor, presbítero Amauri, presbítero Valber, presbítero Cícero e o presbítero Oscar, para nos auxiliar aqui com a mesa do Senhor, na entrega dos elementos. Pode vir aqui na frente os presbíteros e os irmãos do louvor. 1 Coríntios, capítulo 11, irmãos. Versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o texto sagrado nos diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é o momento na liturgia do culto de Santa Ceia que cada um particularmente tem para refletir um pouco sobre tudo que foi falado aqui nessa noite, ministrado aos nossos corações pelo próprio Espírito Santo de Deus, às nossas vidas. Esse é o momento que nós temos e que você tem particularmente, de confessar a Deus os seus pecados, pedindo a graça e o perdão dos mesmos, e o derramar do sangue de Cristo que purifica os nossos pecados. Então, como o texto sagrado nos orienta, que nós possamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e examinar a nós mesmos, como está a nossa vida, não a aparência, a nossa vida diante do Senhor. Depois de um período de oração silenciosa, eu vou pedir ao presbítero Amauri para fazer uma oração ao Senhor de gratidão pelo perdão dos nossos pecados, de gratidão porque o Senhor nos chama à sua mesa nesta noite. Então, ore ao Senhor, confesse os seus pecados, logo depois o presbítero Amauri estará nos conduzindo em uma oração ao Senhor. Oremos, irmãos.
Amém. Meus irmãos, estamos diante da mesa do Senhor. Essa não é a mesa da quarta igreja. Essa não é a mesa desse conselho. Essa é a mesa do Senhor. Estão filhos espalhados em todos os lugares, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, devem fazer parte dessa mesa. O texto que nós lemos é que nós devemos refletir, examinar a nós mesmos e comer do pão e beber do vinho. Se você é filho, já passou pelo discipulado, você mesmo que está nos visitando essa noite, faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, não perca essa oportunidade de partilhar da mesa do Senhor. Você é o nosso convidado para estar conosco também nesse momento. Quantos presbíteros estarão entregando os elementos, os irmãos de louvor estarão entoando um canto, e a você que ainda não fez pública profissão de fé ou mesmo o batismo, você aguarde mais um tempo, mais um momento. Nós iniciamos hoje a classe de novos membros. Você é nosso convidado para participar da classe de catecúmenos da nossa igreja. Os irmãos estarão passando entre a igreja com o primeiro elemento. E eu peço aos irmãos que, ao pegarem o pão, você esperem um pouco, aguardem, para que todos nós possamos fazer de uma maneira conjunta, todos juntos. Amém? Os irmãos de louvor estarão entoando um canto e os presbíteros estarão passando com o pão, primeiro elemento, diante dos irmãos. Maravilhoso
Irmãos, algum irmão ou irmã deixou de pegar o primeiro elemento. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que ele foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse aos discípulos: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Para que todos nós possamos participar do primeiro elemento nesse instante. Da mesma forma, os presbíteros estarão passando com os irmãos. Segundo elemento, os irmãos de louvor estarão então no canto. Nós pedimos, assim como na primeira vez, os irmãos peguem o primeiro elemento, o segundo elemento e aguardem para que nós possamos participar todos juntos dele. Que segurança tem em Jesus, pois Ele gozo das vidas com Cristo herdeiro, Deus e aceitou. Desde o Filho que me salvou, toda essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Algum irmão ou irmã deixou de pegar o segundo elemento. Todos. A palavra do Senhor nos diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidar os irmãos a se colocar de pé, todos juntos. E como uma forma de comunhão com o seu irmão, comunhão com a igreja, você possa trocar o cálice com a pessoa que está do seu lado
nesse instante, e logo depois os irmãos já podem participar do segundo elemento. Bem, meus irmãos, todos juntos participemos do segundo elemento. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos entoar esse canto. Logo após o canto, pedir ao presbítero Valber fazer uma oração encerrando o culto e eu estarei pedindo a bênção apostólica logo após. Vamos louvar o Senhor. Estou bem longe, não saber sou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, relações, querem cantar. Terrestres esperares, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, que na cruz conquistou essa possibilidade de estarmos aqui, Senhor. De sermos filhos Teus, pelo sangue vertido na cruz, por podermos nos apresentar a Ti, cultuar o Teu nome, render adoração ao Teu nome, Senhor. Podermos nos sentar e agora poder cear, Senhor. Como é maravilhoso o Teu nome, Senhor. Como é gracioso, Senhor. As Tuas misericórdias são sem fim, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse domingo que está se findando. Domingo esse que é Teu, Senhor. E nós nos alegramos e saímos daqui com o coração aquecido pela Tua santa palavra, Senhor, e pelo meio de graça que é a ceia do Senhor. Nos guarda, Senhor, nos dá uma semana na Tua santa paz, Senhor. Que nada de mal nos aconteça, Senhor, para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, repouso, meu Deus, sobre a Tua igreja que aqui se reúne, bem como se encontra espalhada por toda a face da terra,